Vinhos tintos leves são translúcidos, ou seja, quando você inclina a taça em relação à superfície branca, você consegue ver por entre a bebida, né? Eles têm em geral acidez alta e são repletos de aromas, que vão desde frutas a florais e também especiarias. Vinhos tintos leves combinam muito bem com uma variedade de pratos devido à acidez elevada e uma menor quantidade de tanino. A acidez presente nos vinhos leves tem uma característica interessante, que é de realçar a qualidade dos pratos, limpando o seu paladar e a gordura para o próximo alimento, para o alimento que vai vir à sua boca. Então, quanto maior a acidez, mais opções de harmonização nós teremos, pois o sabor do vinho não será encoberto pelos ingredientes do tipo vinagre, tomate, né? Ou os molhos de maneira geral, né? Por quê? Porque eu tenho ácido e tenho cítrico, tá bom? Em relação aos taninos, são muito mais ligeiros, dispensando, portanto, pratos muito gordurosos com vinho leve desse. Prefiram vinho mais encorpado. Bom, eu quero falar sobre a Pinot Noir, uma das cepas mais importantes tintas, a base de alguns dos melhores vinhos produzidos no mundo. A Pinot Noir é complexa, ela é emblemática, exigente em todos os aspectos. Não será qualquer viticultor ou qualquer enólogo que vão conseguir tirar tudo dessa uva. Antes, devem ter grande conhecimento técnico para fazer, precisa de dedicação, e aí sim você vai conseguir extrair toda a qualidade e sutileza que tem nessa uva, né? A mesma coisa para os amantes do vinho, né? Estes devem também entender o que é essa uva, entender o que ela entrega, né? Entender quais são as suas características, quais são os seus tons, os seus sabores, os seus aromas, né? Precisa entender bem dessa uva para poder tomar, entender o que está acontecendo ali, né? O nome Pinot Noir vem de a semelhança clara que ela tem com o cacho, que é um cacho bem apertado, as uvas ficam bem juntinhas, em uns bagos bem escuros, né? Que vão se assemelhar muito bem da pinha. É daí que vem o nome Pinot Noir. Ela vai se desenvolver melhor em climas frios. A coisa mais difícil do mundo é você tomar um Pinot Noir oriundo de uma região quente, e é quase uma heresia você dizer que tem um Pinot Noir bom de uma região quente dessa. É muito difícil isso acontecer. Ela realmente é uma uva delicada, pessoal, que precisa muito de cuidado, tanto do manejo quanto na vinificação. Não é qualquer um que vai fazer um Pinot Noir bom. A Pinot Noir certamente é uma das mais antigas castas que se tem notícia. Acredite-se até que ela já era cultivada na Borgonha aproximadamente há 2000 anos, quando os romanos chegaram àquela região. Eu quero falar sobre a Pinot Noir na França. Ela é a rainha da região da Borgonha. Mesmo sendo cultivada em outras regiões na França, como o Vale do Loire e como a Alsácia, a Borgonha ainda é o principal berço da Pinot Noir. E é onde, inclusive, ela apresenta a sua melhor versão. Inclusive, há vinhas plantadas por toda a região da Borgonha, exceto por Beaujolais, tá? Em Beaujolais, eles plantam a Gamay, que será a outra uva que eu vou apresentar para vocês na sequência dessa aqui. Eu lembro, por exemplo, de estar andando pela Borgonha e ver dos dois lados da estrada muitos e muitos e muitos pés de Pinot Noir. Uma coisa que me chamou a atenção é que as parreiras lá são quase encostadas no chão, são muito baixas. Algo diferente, muito diferente, inclusive, de aqui no Brasil. Quem já teve a oportunidade de ver as parreiras aqui no Brasil vão lembrar que elas são bem altas, né? Agora, por que isso acontece? Porque lá na Borgonha, parte do solo ele é pedregoso. Ou seja, o que o viticultor faz? Ele deixa a parreira bem próximo do solo, porque como lá você tem uma dificuldade grande com temperatura, essa pedra ficou o dia inteiro armazenando o calor do sol e à noite ela ainda está com esse calor e vai emanando, irradiando esse calor para a planta. Por isso que ele é bastante interessante você ter essa parreira muito colada ao chão. Interessante isso, né? Como é que os caras conseguem pensar esse tipo de coisa, né? Agora, o Pinot Noir clássico da Borgonha, ele é elegante. Quando jovem, ele tem frutas que vão lembrar as frutas vermelhas, tais como a cereja, a framboesa, o morango, né? O que tem também, com o passar do tempo, ele vai trazendo aromas mais vegetais, aromas de herbáceo, algumas notas de caça, de carne de caça, né? Os níveis de acidez também vão variar de vinhedo para vinhedo, para o produtor, pela safra, né? Embora raramente eles sejam muito adstringentes, eles não são não.
um pouco tanino nesse vinho. E o corpo também é bem equilibrado, advindo da maturação da fruta e também do processo de chaptalização. Você sabe o que é chaptalização? Chaptalização é a adição de açúcar durante a fermentação. Eles fazem isso com o objetivo de aumentar o teor final de álcool. Você deve estar imaginando aí, não! Como alguém vai fazer isso? Colocar açúcar no vinho, ainda mais na Borgonha, um dos vinhos mais caros do mundo. Pois é, amigo. Lá, isso é uma condição totalmente permitida e também ela é permitida em alguns lugares do mundo. Uma vez que para esses lugares, os vinhedos precisam ter um teor mínimo de álcool. E para que isso aconteça, o sol é necessário. Como nem sempre tem sol, os caras então permitem que você faça a chaptalização. E aí, na própria legislação, eles abrem essa brecha para que o produtor corrija a falta de açúcar e coloque esse açúcar dentro do mosto, que é um açúcar que vem de fora para dentro, não é o açúcar da própria uva. Só lembrando uma coisa, o açúcar é no mosto, para que as leveduras possam comer açúcar suficiente e transformar esse vinho na quantidade mínima de álcool. A chaptalização é uma técnica muito comum em regiões frias, onde as uvas tendem a sofrer bastante para atingir a maturação necessária, porque vai ficar faltando o açúcar. Isso pode ocorrer não é somente pela questão do frio ou do calor, mas também por períodos de chuva, regiões muito chuvosas ou outros fatores climáticos podem afetar também. Ainda assim, quando a gente pensa no planeta e a gente sente que os efeitos do aquecimento global têm mudado as condições e das regiões de vinho, esse é um fator muito curioso. Existe ainda muita notícia na mídia gerando polêmica em cima da chaptalização. Uns gostam, outros absolutamente não gostam. A legalidade da chaptalização varia de país para país, de região ou até mesmo tipo de vinho. Em geral, é legal em regiões que produzem uvas com baixo teor de açúcar. A chaptalização ela é proibida, por exemplo, na Argentina, na Austrália, na Califórnia, na Itália, na Espanha, na África do Sul. Já na Alemanha é proibido para um tipo específico de vinho, que é o Brätkätzwein, que é um vinho com qualidade, com predicados. Inclusive, o produtor pode demonstrar que ele é um vinho Brätkätzwein com a qualidade superior, estampando isso no rótulo, tá? Já no Brasil, os produtores podem utilizar a chaptalização para aumentar um pouco o grau de álcool do seu vinho. Essa elevação do grau de álcool pode variar adicionando mais ou menos 3 graus de álcool na bebida. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu tomei um Cabernet Sauvignon bastante redondo. Assim, ó, redondo. E ele é um Cabernet Sauvignon vindo da região sul do Brasil. Eu fiquei pensando, cara, como pode um vinho do sul, que é uma região bastante fria, tá tão redondo assim, né? Que ele era um vinho perfeito na boca. Aí eu olhei no rótulo, e ao olhar no rótulo eu vi que esse vinho tinha 12% de álcool. Eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. Como assim 12%? Cabernet Sauvignon era para ter muito mais que isso, 13,5%, 14%, alguma coisa nessa casa, assim. Aí quando eu olhei e falei, putz, já sei o que foi. Aqui é efeito básico da chaptalização. Certamente esse produtor chegou aí nos 9 de álcool, é o máximo que ele conseguiu, e aí ele foi lá e colocou esse açúcar no mosto, e esse, como você pode adicionar até 3, ele ficou com 12 redondo esse vinho. Então, é por isso que é importante vocês entenderem essas coisas, né? Não é só olhar e se encantar, tem que entender todo o contexto para entender muito bem o que aquele produtor está querendo trazer na bebida naquele dado momento. Voltando para o Pinot Noir, diante de tantas qualidades, os enólogos do mundo inteiro, eles ainda buscam ficar reproduzindo o mesmo perfil da Pinot Noir clássica que você tem lá na Borgonha. Felizmente, já temos alguns produtores que têm o seu foco na uva em si e não em copiar a mesma característica de lá, porque eles entendem que as características da Pinot na região em que eles estão vão revelar o terroir, expressando-se cada vez mais e curiosamente chegando a resultados melhores a cada safra, expressando aquele lugar de onde ele foi produzido. Ou seja, cada vez mais produtores estão deixando de copiar a Borgonha para tentar deixar o Pinot Noir expressar
a forma natural do terroir de onde eles estão sendo plantados, de onde a uva está sendo cultivada. Outra coisa bastante interessante para dizermos é que existe uma escala de maturidade do enófilo. Normalmente, ele começa por os vinhos mais carnudos, né? Os vinhos mais encorpados, os vinhos mais opulentos, né? Aqueles vinhos que você quase consegue mastigar. E com o tempo, com a experiência que ele vai adquirindo no mundo do vinho, ele vai se encantando pelos vinhos mais delicados, mais leves, né? A gente costuma dizer o seguinte: o enófilo começa na Argentina e termina na Borgonha. Certamente isso acontece. Mas afinal, como deve ser um Pinot Noir? Se a antiga resposta seria referência igualzinho à Borgonha, hoje a resposta é: depende de onde ele vem. Para cada lugar vai dar as suas próprias características para o vinho. Então, o que nós vamos encontrar no Pinot Noir? Nós vamos encontrar um vinho de fruta médio para mais, de corpo médio, de acidez média para mais e de álcool médio. Os três principais produtores de Pinot Noir no mundo hoje são a França, o próprio Estados Unidos e a Alemanha. Seus aromas são desde os típicos frutos vermelhos, do tipo morango, a cranberry, a cereja, a framboesa, aquele toque interessante de tutti-frutti, né? Então ele vai ficando, quanto mais evoluído, ele vai ficando mais pro toque de cogumelo, de cravo, ou seja, toques mais de especiarias, tá? Mas é claro que as diferenças regionais vão influenciar totalmente esse vinho, levando até, em alguns casos, além das frutas vermelhas, como a gente estava falando anteriormente, né? Além daquela cereja, do morango e tal, né? Levando para toques mais florais, do tipo rosas, né? Pétalas de rosas, íris, violetas. Então é um toque floral bem legal. Quando eles passam por barrica, então, vão trazer outros aromas, né? Mais especiados, né? Do tipo baunilha, cravo, canela, açúcar mascavo, né? Esse, sem dúvida nenhuma, é um grande exemplar de vinho tinto leve que você deve experimentar. Agora vamos falar da Gamay. A Gamay é uma uva muito utilizada numa região francesa chamada Beaujolais. A variedade Gamay, ela é vigorosa, né? Ela é muito produtiva, o que incluiu, inclusive, um certo desconfiança dos produtores lá na Borgonha com relação a essa cepa, né? Lembrando que eles estavam acostumados com uma outra cepa que é a Pinot Noir, que é totalmente ao contrário disso, delicada, né? Cachos pequenos. Então ela entrega bastante fruta, uma estrutura de acidez, né? Ela entrega também uma quantidade de taninos, né? E esses vinhos são ideais para que serem consumidos ainda jovens. É claro que existem exceções, né? Tudo existe exceção no mundo do vinho, pessoal. Estamos falando aqui, por exemplo, dos Crus Beaujolais. Então, esses vinhos que são os Crus Beaujolais, eles podem envelhecer, inclusive, por mais de décadas, tá? O que você vai encontrar numa Gamay? Você vai encontrar uma fruta mediana, você vai encontrar um corpo de médio para menos, você vai encontrar uma acidez de médio para mais e vai encontrar um álcool de médio para menos. As três principais regiões produtoras da Gamay são a França, claro, a própria Suíça e o Canadá. Mas estamos falando aqui também de uma condição que nem tem muita comparação, porque 90% da produção mundial está na França, né? E desse volume da França, 75% dele está na região de Beaujolais. Se você quiser um vinho de alta qualidade dentro dos próprios vinhos de Beaujolais, procure por um dos 10 crus que estão presentes lá na região. O cru, pessoal, é um nome dado para um vinhedo de maior qualidade, né? E esse termo foram criados pelos monges cistercienses lá na Borgonha, ainda na Idade Média. Depois, esse termo se espalhou para tudo quanto é lugar. Inclusive, você vê Grand Cru em Bordeaux, por exemplo. Então o termo quer dizer crescido, desenvolvido, ou seja, uma qualidade superior. Os seus aromas vão desde framboesa, a violeta, a banana, groselha, a romã. E esses vinhos vão harmonizar muito bem com o prato picante, uma vez que ele é rico em fruta e que seus taninos também estão muito baixos. Isso vai fazer com que a picância do prato seja totalmente controlada por essa fruta e essa acidez. Lembre-se de usar para esse vinho a taça da Borgonha, porque você quer bastante sentir os aromas, né? Vocês conseguiram entender aqui o que são os vinhos tintos leves?
Se você tiver dúvida, me mande um e-mail, contato@wagnerjesus.com.br. Eu terei prazer em te ajudar e tirar todas as suas dúvidas, tá? Agora a gente vai para a próxima aula, onde nós vamos falar dos vinhos tintos de médio corpo.